Pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? A aula de hoje vai ser sobre catéteres, tá? A gente vai começar a falar, entrar um pouco mais na questão da enfermagem, dos procedimentos de enfermagem. Eu quero ver se abril a gente fala sobre catéteres, oxigenoterapia e fala de medicação. Para quando chegar em maio, a gente começar a falar de exame físico, tá? Para a gente poder cumprir aí esse conteúdo proposto, né, nesse semestre, ok? Então, eu queria apresentar para vocês, né, os cuidados de enfermagem com catéteres, né, os cuidados e a terapia que a gente faz com catéteres venosos, tá bom? Por que eles são chamados de venosos? Porque eles são colocados no interior de uma veia, tá? Então, são chamados de venosos porque são colocados dentro da veia. Não existe catéter arterial para medicação. O único catéter que a gente vai colocar lá para dentro de uma artéria, por exemplo, é para analisar a hemodiálise. Então, aí você vai usar um catéter específico aí para hemodiálise, que não vem ao caso agora. Quando a gente fala de catéter venoso para dar medicação, é na veia. Então, que fique claro para vocês que a gente vai usar catéteres para medicação somente via veia, ou seja, venoso, ok? Bom, então a gente vai começar falando aqui dos catéteres venosos e a gente vai abordar basicamente os periféricos, tá? A gente começa falando dos periféricos e vai para os catéteres venosos centrais, ok? Então a gente vai falar um pouquinho, né, dos catéteres periféricos de curta duração e a gente tem aqui os agulhados. Por que são agulhados? Porque a gente precisa da agulha para introduzir na pele. Se a agulha não perfura a pele, a gente não consegue introduzir o catéter. Então, ele tem que ser o quê? Agulhado, ok? Esses catéteres agulhados, um deles se chama scalp, tá? Assim, hoje em dia a gente já não usa tanto scalp como se usava antes. Então, a gente dá opção hoje para o gelco, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mas os agulhados ainda são usados em alguns locais, sim. E geralmente hospitais públicos vocês vão usar muito mais, porque eles são também até mais baratos, tá? Então, a gente tem aqui desses agulhados o scalp ou scalp, também chamado de butterfly. Por que tem esse nome de butterfly? Porque ele parece uma borboleta, tem duas asinhas, tá? Quando é que a gente indica o butterfly? Para terapia de curta duração. Então, esse tipo de scalp é para você medicar o paciente, no máximo 24 horas ficar com ele e depois providenciar a troca, tá? Que material que a gente usa para esse tipo de catéter? Esse material que é fabricado, o que fabrica esse catéter, é de aço inoxidável e ele tem que ter compatibilidade com a sua pele. Então, não pode provocar reação alérgica quando você introduz um catéter. No caso, um gelco ou um butterfly, ele tem que ter o que a gente chama de biocompatibilidade humana, ou seja, ser compatível para ser usado com as pessoas, né? Com o ser humano aí, não dê reação alérgica. No caso do scalp, ele vai ter numerações que vão ser de número ímpar, ok? Então, você vai ter lá 17, 19, 21, 23 e 25, tá? Bom, quando a gente fala da numeração do scalp, né, a gente vai usar aí uma numeração ímpar, tá? Então, essa numeração vai ser ímpar, tá? E vai ser utilizada para a gente poder saber o calibre desse scalp, tá? Então, a gente vai ter que identificar o calibre do scalp através da numeração dele, ok? Bom, o que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar que, a depender do calibre, quanto maior a numeração, mais fino ele é, quanto menor a numeração, mais grosso ele é, tá? Então, é claro que a gente tem que pensar em que momento e que tipo de scalp eu vou utilizar, tá? Então, a gente pode utilizar aqui um scalp 19, 17, a gente acaba não utilizando muito. Vamos usar os mais comuns. Então, a gente pode usar o 19, a gente pode usar o 21, a gente pode usar o 23 ou a gente pode usar o 25.
Se eu quiser um calibre maior, eu vou pegar o 19. Então, quando é que eu vou colocar um 19? Quando eu preciso administrar uma quantidade grande de líquidos, por exemplo, um soro aberto, né? Ou preciso de uma veia calibrosa, né? Para, de repente, administrar sangue, né? Mas, apesar que a gente indica sangue, o gelco, tá? A gente não indica scalp, tá? Então, eu vou usar o 19 quando eu tenho aí acesso a uma veia calibrosa e que eu preciso administrar uma quantidade grande, eu digo grande, você não vai administrar lá, né, no paciente 3 litros, mas assim, 500 ml, 1000 ml de um soro, por exemplo, de uma solução e que precisa correr rapidamente. Então, eu vou pegar um scalp maior, tá? Quando é que eu vou pegar um scalp 25? Geralmente, quando é criança. A gente não coloca 25 no adulto, tá? A gente vai colocar em criança o 25 ao 27. O 27 é mais fino ainda. Então, a gente opta para a criança ou 25 ou 27. Mas qual que a gente usa com mais frequência? O 21. Esse é o ideal, tá? O 21 é o ideal para uso para pulsionar o paciente. Então, aqui está o scalp, tá? Isso aqui é um scalp 21. Como eu falei para vocês, esse é o mais usado, né? O que a gente usa com maior frequência aí para fazer a administração de medicamentos. Tá? O que eu falei para vocês também, ele tem essa característica aqui de borboletinha, tá? Parece uma borboleta. Então, você vai pinçar a borboleta, colocar o bisel, que é a partezinha aberta da agulha para cima, né? E você vai introduzir ele no ângulo, né? De 45 graus, colocou, vai para um ângulo de 25 e introduz ele na pele, tá? Isso aqui é um scalp. Aqui são os diversos números de scalps, né? 25, 23, 21, 22, 27, 25, 23, 21 e 19. Esses são os diversos números que a gente tem. Então, vamos repetir. Quanto maior o número, menor o calibre. Quanto menor o número, maior o calibre. Aqui é o scalp, como eu falei para vocês. Essa partezinha aqui para cima, ó, tá vendo aqui o biselzinho dela? O bisel para cima, esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que ficou meio ruim aqui, ó. O biselzinho dela para cima aqui, ó, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? A pontinha da agulha aberta tá para cima. Então, é isso que eu vou introduzir na pele do paciente, tá? A gente usa também scalp, vocês vão ver muito, já devem ter visto, quem costuma ir fazer exame de sangue, vai para o laboratório coletar sangue, a gente costuma também ver isso lá no laboratório, né? Então, às vezes, é comum que as técnicas de laboratório, ou no laboratório de análise clínica, que você vai fazer a coleta do seu sangue, você tem aí essa característica aí, esse tipo de tubo de coleta que a gente chama. Ele adapta o scalp aí e introduz na pele do paciente e o sangue por pressão, tem uma pressão aqui, nesse aparelhinho aqui, ó, ele tem uma pressão que vai fazer com que esse sangue saia para dentro do tubo, tá? Um outro tipo de catéter é esse aqui, ó, o gelco, tá? O gelco, a gente vai deixar na pele do paciente essa partezinha de plástico aqui. Então, enquanto o scalp vai ficar agulha no paciente, no gelco é diferente. A gente usa a agulha para introduzir, para perfurar a pele, e a gente vai deixar na pele este material aqui, ó, tá? É este material que vai ficar na pele do paciente, ou seja, ele é muito mais confortável, porque ele é maleável, não vai furar. Se o paciente, de repente, se movimentar, não tem o risco de ter um acidente aí, tá? Então, no caso do gelco, a gente usa a agulha para perfurar, né? Perfurar aqui a pontinha da agulha para perfurar a pele do paciente, tá? Aí, quando a gente introduz, vai introduzir até mais ou menos por aqui. A hora que você percebe que você puncionou a veia, que a veia está ok, que está dentro da veia, você vai tirar lentamente a agulha e vai empurrar suavemente, tá? A parte flexível, que é essa parte externa aqui, para dentro da veia do paciente e fazer a fixação dele, tá? Então, aqui temos o gelco. Esse aqui provavelmente deve ser um gelco 22, 24. Bem, de novo, também. No caso do scalp, a gente usa número ímpar para a numeração do calibre. No gelco, a gente usa número par. Então, aqui você vai ter 18, 20, 22, 24. Aí, nesse caso, a gente começa com 16. O calibre 16 é o mais fino, o mais grosso, perdão, tá?
Então, quanto menor a numeração, maior o calibre. Quanto maior a numeração, menor o calibre. Então, o calibre vai decrescendo de acordo com a numeração, tá? Aqui é um angiocate, né? Também um tipo de gelco, que é a mistura de gelco com butterfly, que a gente usa também, que tem é um equipamento que tem um pouco mais de segurança, tá? E um outro tipo também de catéter que a gente usa bastante, e é um catéter que a gente chama também de periférico, tá? Bom, vamos conhecer então esses periféricos de curta duração. A gente pode dizer que o gelco é um periférico de curta duração. Falei lá atrás, enquanto o scalp você troca a cada 24 horas, o gelco pode ficar até 4 dias, tá? Então a gente diz aí que ele pode ficar até 96 horas. Mas isso vai depender muito da CCIH. Tem locais em que eles acham que não é interessante deixar aí esse gelco 96 horas, troca a cada 2 dias. Então, como eu falei, vai depender muito da CCIH, o que ela preconiza aí, tá? Então, esses catéteres periféricos de curta duração podem ser trocados até, né, 96 horas, porém, como eu disse, de acordo com a CCIH. Então, tem qual o nome deles? Gelco, Aquavene, Vialon, né? Aí vem a questão, como eu falei para vocês. O ideal é trocar a cada 72 horas, mas ele pode ser trocado em até 96 horas. É um feito de material biocompatível também. E no caso do gelco, ele é feito com Teflon, tá? Então, aquele materialzinho lá que eu falei para vocês que ele é flexível, ele é feito de Teflon, tá? E tem que ter também, claro, ele tem uma boa compatibilidade. Então, você vai usar a agulha para perfurar a pele, vai introduzir, como eu falei para vocês, até mais ou menos a metade, depois você vai empurrar lentamente, né, aquele Teflon para dentro da pele, fazendo depois a fixação, tá? O outro que a gente tem também é o Aquavene, que é feito, o material dele é feito de hidrogel elastomérico, nomezinho meio estranho, né? Que após a inserção, ele vai o quê? Vai se dilatar. Então, ele fica 2 vezes maior que o tamanho dele, ele é macio e reduz também a possibilidade desse paciente ter um trombo aí, né? E você tem o Vialon, né? Que é um elastômero de poliuretano, que tem alta resistência, né? Então, também ele aí acaba tendo bom deslizamento para dentro do vaso, tem uma facilidade para ser inserido, né? E ele é macio e acaba não interferindo, não machucando a íntima da parede do vaso, tá bom? Então vamos falar um pouquinho. Então a gente falou lá atrás os catéteres periféricos de curta duração. Então a gente tem lá os mais usados: scalp e gelco. Calibre, scalp, a gente geralmente coloca números ímpares e quanto maior o número, menor o calibre, mais fino ele é. E o gelco a mesma coisa. Quanto maior o número, mais fino ele é. E aí a gente vai contar como isso daí, né? No scalp, números ímpares, né? 25, né? 23, 21, 19. Aí tem o 27 também, né? No gelco, a gente vai contar 24, né? 22, 20, 18 e 16, tá? O 16 ele é muito grosso, geralmente a gente usa para transfusão de sangue ou para aquele paciente que vai precisar tomar uma bolsa de sangue, tá? Já os catéteres centrais de longa duração, esses sim são indicados para terapia de longa duração e pode ser utilizado por semanas, meses ou anos, tá? Teoricamente, assim, anos é exagero, né? Vamos dizer que anos também não exagera, né? O que a gente pode usar anos aí é o catéter, que é o implantado, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o Portocat. Aí a gente indica aí 1 ano e meio, vai depender. A gente fala anos, mas tudo é uma questão de você observar a reação do paciente, para que está sendo usado, né? Então, quando a gente fala anos, alguns podem, outros não. Né?
Qual é a vantagem desses catéteres centrais de longa duração? Eles oferecem um maior conforto para o cliente, geralmente, exceto o PICC, nós vamos falar do PICC daqui a pouco. Eles são inseridos pelo médico, o PICC já é um catéter, que a gente chama de um catéter de longa duração, mas que o enfermeiro pode inserir desde que tenha curso para, tá? Também é um catéter super tranquilo, o paciente pode ficar sossegado, ele pode ir para casa com esse catéter até se ele quiser para fazer a medicação, tá? No caso do PICC e dos outros catéteres, indica-se o quê? Na hora que você insere, que se faça um raio-x, tá? Porque eles ficam muito próximo ao átrio, à entrada deles. Então, é bom para saber se não está dobrado, né? Se esse catéter não caminhou para o caminho errado, né? Então, depois que o paciente coloca aí um catéter central de longa duração, o ideal é que seja feito aí um raio-x para verificar o posicionamento desse catéter, tá? Então, aqui, mostrando para vocês como é que ele vai ficar. Então, você insere o cateter, por exemplo, aqui, o Permicate aqui, né? Ó, ele vai ficar com a ponta dele aqui próximo ao átrio, ok? Vamos falar de alguns tipos de catéteres, né? Então, a gente tem os percutâneos, que são catéteres que são inseridos geralmente na pele, né? Aonde você vai encontrar aí ou a clavícula, né? Nesse caso aí, você vai pela clavícula, você vai encontrar a veia subclávia, tá? Pode ser feito aqui, ó, na jugular, que é essa veia aqui que corre aqui no seu pescocinho, ou a femoral. A femoral a gente não indica. Por que a gente não indica a femoral? Porque a femoral tem muito risco de causar trombose, embolismo, etc e tal. O que a gente pensa aí nesses catéteres que a gente chama de percutâneos? Eles precisam dar um pontinho, senão ele não fica ali, tá? Então, nesse tipo de catéter percutâneo, no caso intracate, né? Ele precisa dar um pontinho aqui, fazer o curativo, sempre que for necessário, depende também da CCH, alguns todos os dias, outros de 2 em 2 dias, outros só quando ele estiver sujo, né? E aí, nesse caso, ele vai ficar ali para o paciente também utilizar uma grande quantidade de volume, né, de líquido, né? Líquido ou soluções, ok? Então, esse catéter percutâneo, ele pode permanecer no local 1 semana, 2, 3, 1 mês, tá? Aí vai depender também, a gente tem lá o tempo de duração desses catéteres aí, tá? Esses são indicados, então, para acesso à circulação central e introdução de soluções hipertônicas. Então, você vai usar uma glicose lá a 15%, um soro a 1,9%, o ideal é que você use um catéter desse aí, que a gente chama de catéter percutâneo de longa duração, tá? Catéter central percutâneo de longa duração. E aí a gente tem, quais são os tipos aí? O intracate, de duplo e triplo lúmen, tá? E a gente tem outros catéteres, que a gente chama de que são catéteres percutâneos de longa duração, que são semi-implantados, tá? Então, também são catéteres que vão ficar um pouco mais fixos, né, neste paciente e geralmente assim, ele já tem um dispositivo que faz com que ele fique mais aderido à pele desse paciente. Então, qual seria esse catéter aqui? Então, aqui a gente está vendo, só para vocês terem uma ideia, aqui ele está colocando uma agulha na subclávia, né? Tá pegando aqui o osso aqui da clavícula, né? Esse aqui é o osso da clavícula, ele vai fazer a medida, o cirurgião, e ele vai introduzir aqui na veia subclávia, tá? Pode ser um intracate, pode ser um permicate, tá? Então, aqui é o momento em que ele vai introduzir a agulha, tá? Aqui na subclávia. A agulha, como eu falei para vocês, vai servir para romper a pele e permitir depois a entrada desse intracate. Ok? Aqui é o intracate, tá? Uma agulha longa, vocês podem perceber aí, né? E aqui é o intracate com a sua agulhinha, né? Que depois você vai aqui colocar, né? Esse protetor aqui, né? Para fazer lá o curativo do paciente e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Peraí, que eu aqui fiz... Deixa eu apagar esse negócio, peraí. Uma vez ele introduzido, você vai fechar ele, produzir aquela casinha que ele fica fixo ali,
e esse paciente vai receber medicamento pela ponta do catéter, ok? Aqui o catéter, tá? Ele vai entrar aqui, como eu falei para vocês, no átrio, tá vendo? E aí a gente tem os catéteres centrais de longa duração, tá? Então você tem aquele catéter tunelizado, que são catéteres que são à base de silicone, e aí são vários modelos. Você tem lá o lumen único, duplo lumen ou triplo lumen. O mais conhecido é o de Hickman, tá? Ele é bem longo, tem 90 centímetros de tamanho dele é 90 centímetros e é de longa permanência, tá? Apresenta um cuff de dacron de poliéster que vai ajudar a aderir ao tecido, por isso que ele é chamado ali de tunelizado, tá? Então ele vai ajudar aí a ficar fixo no tecido, tá? O material dele é de silicone silastice e apresenta uma, duas ou três vias. E aí ele permite infusões de soluções hipertônicas e coleta de sangue. Também é feito por cirurgia, né? Geralmente a local de inserção dele é aqui a jugular, né? E a gente chama aí de semi-implantado. Uma curiosidade do Hickman é que a gente usa ele em pacientes que vão fazer hemodiálise. Então, às vezes o paciente é um paciente renal, que ele vai precisar fazer hemodiálise ali, mas ele não tem ainda a fístula arteriovenosa. Então, ele necessita de hemodiálise para continuar vivo, né? Mas ele não tem a fístula de hemodiálise ainda. Então, o que os médicos acabam fazendo? Optam pelo Hickman, que ele tem um calibre maior, e inserem esse Hickman, onde o paciente vai ficar utilizando esse catéter de 30 a 40 dias, até que a fístula arteriovenosa para a hemodiálise fique pronta. Então, é o tempo que vai ficar pronta aí a fístula para hemodiálise, tá? Aqui é o Hickman que eu falei para vocês, tá? Aqui é o Hickman com 3 entradas aqui, tá? E a gente tem o catéter central de longa duração, outras formas aqui, né? Você tem o Broviac, que é feito também de silicone silastique, muito parecido com o Hickman, porém ele é um pouco menor, tá? E aí você pode infundir aí soluções, nutrição parenteral padrão, NPT é nutrição parenteral padrão. E pode ser usado também na pediatria. Aí você tem o Groshon também, que é de silicone transparente e também é muito parecido com o Hickman. Então, tanto o Broviac quanto o Groshon são semi-implantáveis. A gente também tem o Pemicat aí, tá? Que é um outro tipo de catéter. Broviac, Groshon, tá? E aí você tem o último catéter que a gente vai falar aqui, né? Que é o catéter central de longa duração, chamado catéter de Portocat, e ele é implantado. Então, esse fica sob a pele. Então, é um sistema fechado que tem um dispositivo implantável com reservatório de entrada, né? E esse catéter, ele tem que ser feito cirurgia. Então, o paciente vai para o centro cirúrgico, no espaço subcutâneo aqui, dessa região do tórax, geralmente aqui próxima do coração, tá? Na protuberância óssea. Ele vai ficar ali, e esse reservatório, ele pode receber de 2.000 a 3.000 picadas de agulhas, tá? Então, ele pode ser furado inúmeras vezes, tá? E essa agulha é chamada agulha de Huber, tá? Então, se você utilizar a agulha correta, esse catéter vai ter uma duração, assim, bem grande, tá? Então, os tamanhos dessas agulhas variam de 19 a 24 e podem ser dadas tanto em ângulo de 90 graus, ó, 90 graus, né? 90 graus é isso aqui, tá? Então, o ideal é que ele seja feito no ângulo de 90 graus. Ou um ângulo reto também, mas o ideal seria mesmo o ângulo de 90 graus. Ele pode ser utilizado para coleta de sangue? Sim, mas não é indicado. Tá? O indicado é que você use ele para fazer medicação. Pode usar para transfusão? Pode também, mas o ideal é que você use para fazer medicação. É usado para soluções, para infiltrar soluções? Também, tá? Mas, observe, ele é um catéter totalmente implantado, então tem que tomar o máximo de cuidado com esse catéter, tá? O que a gente pode ver muito por aí, e que vocês vão ver, que o catéter Portocat ele é usado mais comumente em pacientes que fazem quimioterapia. Então, o paciente que faz quimioterapia ou usa medicação ambulatorial, né? Por exemplo, um paciente que tem lá uma doença crônica, que precisa usar medicação todo dia, EV,
Então, o ideal é que ele coloque lá um portocate, que não vai interferir na imagem corporal dele, que não vai ficar machucando, né? E que é fácil de ele manipular, tá? Então, aqui está o portocate, ó. Aqui é o dispositivo aonde vai vir o quê? A agulha então, aqui vem a agulha para administrar a medicação. Então, aqui a agulha está aqui, ó, tá? Aqui vamos fazer uma seringa aqui, ó. É aqui que vai vir, ou você pode também deixar aqui para fora como é que fala? Um cateterzinho, né? Inserido aqui nele, né? Um tipo de um gel aqui colocado para você dar medicação contínua, tá? Mas você pode deixar ele dessa forma aí. Essa parte fica dentro do aqui como eu falei para vocês aqui acima, um pouco acima do coração, aqui no paciente no tórax, tá? Aqui é ele, né? Então você vai sentir, ele fica um pouquinho altinho, e aqui é onde vem o líquido. Você vai furar por aqui e aqui vai entrar a solução que você quer administrar, tá? Por aqui, tá? Então tá vendo aqui ele sendo perfurado pela agulha de Huber aqui, ó, ângulo de 90 graus, tá? Ok? E esse aqui você pode colocar esse dispositivo para que o paciente faça medicamentos aí, soluções, né? E aqui ele pode colocar aqui ao lado para ele poder fazer medicação, tá? Tem dupla entrada. Aqui é o dispositivo do portocate com agulha, né? E aqui são os tipos de portocate, maior e outro aqui menor, tá? Então, em relação ao catéter de PICC, o que a gente tem que ter em mente, né? Ele tem vários tamanhos que variam, né, até 60 centímetros, tá? Então, esses tamanhos aqui, eles vão variar de um catéter para o outro, ok? Mas tem catéter de 30 centímetros de PICC? Tem, pode ser para criança. Tem catéter de 50? Tem. Tem catéter para 60? Tem. 50 ou 60 centímetros geralmente é para adulto, tá? Mas de qualquer forma, tem que medir, mensurar. Então, a distância de onde você vai inserir até o local onde você vai inserir, no caso aqui do paciente, né? Na veia, né? Vou voltar aqui, só pra gente ver aqui, para vocês verem, né? A questão aqui. E você introduziu esse catéter no local de inserção e ele vem até a veia cava, né? Você vai ter esse caminho de mais ou menos de 50 a 60 centímetros. Por isso que a gente tem que estar sempre mensurando. O que você vai fazer? Se ele passar um pouco desse tamanho, você vai cortar a pontinha dele. Tá? Vai cortar a pontinha para que ele fique exatamente no lugar. Porque se ele ficar muito grande, ele vai dobrar. E aí não fica eficiente. Em alguns hospitais, eles costumam passar esse catéter junto com o ultrassom. Então, o ultrassom vem junto, você vai lá verificando o caminho do catéter. Aí, depois que passa o catéter, né, de PICC, vai lá e tira um raio-x para ver se tá ok, tá? Ele tem uma característica que ele é radiopaco, então ele aparece no raio-x, tá? A gente fala que é radiopaco é porque ele aparece no raio-x. E aí, depois, então, pode ser passado com ultrassom, né? E depois que passou, mesmo passando com ultrassom, tem que fazer o raio-x, não tem o que fazer, tá? Ele é de um material chamado elastômero, é de silicone, é macio, flexível, não é trombogênico, ou seja, não forma trombos no braço do paciente, e ele tem uma compatibilidade boa aí com o ser humano, então é biocompatível com o ser humano, tá? O que a gente precisa saber ali? A escolha do catéter é fundamental, né? Qual o tamanho que você vai usar. Você pode também utilizar, como ele tem lá, de dois materiais, poliuretano e silicone, você pode perceber aí, ou de repente identificar qual seria mais ideal para o que você quer fazer. Quais são as veias que a gente pode puncionar? Basílica, cefálica e dorso da mão. Dorso da mão só se for RN, tá? Então, veias para adulto, basílica e cefálica. Dorso da mão, ou RN, ou aquele cara que tem uma dificuldade horrorosa ali de acesso, tá? Mas geralmente, basílica, cefálica, cubital ou mediana. Adulto, basílica, cefálica, cubital e mediana. E nenenzinho, a gente pode pegar no dorso da mão. Aí, nenenzinho, você vai ter que ter ideia, né? Porque às vezes você não consegue nem no dorso da mão. Aí pode ser poplítea, pode ser safena, pode ser basílica, cubital, mas vai depender, de fato, de como está a veia dessa criança, tá? Quando é que a gente indica o PICC aí? Para aquele paciente que precisa de acesso venoso vascular prolongado. Então, ele vai precisar tomar ali medicação durante 6 meses,
2 meses, 5 meses, né? Ou seja, uma terapia venosa prolongada que ele vai ficar mais de uma semana utilizando ali o acesso, ou mais de 6 dias, né? Então, pra você ficar toda hora furando esse paciente, o ideal é que você coloque um pique aí. Facilita muito, muito, muito a sua vida aí, a inserção desse pique. Mas, como eu falei para vocês, existe uma resolução, que é a resolução 258 de 2001, que o Corém coloca que o enfermeiro, sim, capacitado e habilitado, ele pode, sim, passar o pique no paciente. Mas, como eu falei para vocês, tem que ter treinamento. Não é chegar lá e falar, eu vou passar o pique, tá? Um pouquinho que tá lento aqui o negócio, sabe? O negócio não quer passar, agora foi, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a passagem de catéteres? Então, verificar o fluxo, se tem fluxo e se tem refluxo, porque na hora que você coloca lá ou um catéter periférico, ou um semi-implantado, ou um implantado, tem que ter refluxo aí. Realizar uma boa fixação, para que seja fácil o paciente visualizar e que seja fácil a troca diária. Valorizar a queixa do paciente. Está doendo, estou sentindo formigar, olha, está queimando. Isso é importante. E trocar a punção periférica se você perceber qualquer tipo de alteração. Então, acionar um médico, né? E no caso, sendo lá um funcionário ou você enfermeiro colocando, sempre observar aí a qualidade desse acesso aí, tá? Estar atento para sinais fisiológicos na inserção do catéter, dor, calor, edema, rubor, isso é importante, que podem ser sinais característicos de infecção. Então, tem uma inflamação aí, pode causar uma flebite, tá? E aí, nesse caso, tem que trocar o catéter. Que que a gente faz? A gente troca o catéter e, se houver sinal de infecção, a gente tira o catéter, manda a pontinha, corta a pontinha dele, coloca dentro de um suave ali, fecha e manda para o laboratório para ver lá se existe ou não presença de infecção no sangue. Realizar, sempre que possível, a gente chama de aqualização ou salinização, se ele ficar, no caso, se for um scalp ou um gelco, né? Você vai fazer o quê? Você vai colocar uma pressão ou com soro fisiológico ou com água destilada positiva para que o sangue não volte e você possa acessar esse catéter quantas vezes forem necessárias. Geralmente é feito com 10 ml de água destilada ou de soro fisiológico, que é o mais comum, de 8 em 8 horas, tá? Para deixar o catéter permeável, senão o sangue coagula. Então, você precisa colocar uma pressão positiva ali, tá? Aqui é a limpeza, né, desse catéter, sempre limpando as extremidades, né, numa rotação única, né? Então, você não vai ficar fazendo né, pra lá e pra cá. É uma rotação única, vai fazer essa higiene aí do local, tá? O ideal para cobertura é um curativo do tipo filme. Parece aqueles filmes que a gente usa na cozinha ali, mas ele é aderente. Então, você coloca ali e fica muito mais fácil para você visualizar a qualidade da pele onde está inserido o catéter, tá? Aqui é a higienização, fixação do catéter, no caso aí no portocap.